nosso bate-papo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí a gente vai explorando aí esse assunto, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou apresentar e aí a gente abre, né? Acho que não sei se precisamos precisamos ter uma formalidade e deixar tudo para o final. Acho que quando chegar no conteúdo, se alguém quiser já ir falando, né? Pode ir perguntando. Eu só peço para mim começar ali nos 3 primeiros slides, que é só para fazer a introdução. A partir dali vocês mandam a ver aí, me enche, me bombardeiem de perguntas, por favor. É isso mesmo, Rafael. Primeiramente, a gente deseja boas-vindas, agradece imensamente a sua participação hoje conosco, né? O tema é modelos de gestão e a gente realmente gosta desse bate-papo, dessa interação, né? Que todo mundo possa estar interagindo a todo momento contigo, para sanar dúvidas, ter algum insight, enfim. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Então, tá bom. Mediadora, me ajude, porque eu não enxergo as perguntas aqui, né? Só vou enxergar o que eu estou apresentando. Então, qualquer coisa, você me grite, tá bom? Uhum. Então, legal, né? Eu acho que começar me apresentando. Meu nome é Rafael Santana e eu sou natural aqui de Lages mesmo. Fiz a minha graduação na Uniplac em 2005 e depois pós-graduação, em 2007. Em 2007, eu fui convidado para assumir o principal produto da companhia Kimberly-Clark, em São Paulo, né? Então, saí de Lages e fiquei por São Paulo até 10 anos, né? Praticamente 9 anos e pouquinho, praticamente 10 anos. E depois disso fui parar lá em El Salvador, lá perto do México, né, liderando, né, um time, né, de latinos e que foi um desafio super interessante na minha carreira. Então, tive o prazer, né, de trabalhar nessa empresa chamada Kimberly-Clark por 19 anos, aonde o modelo de gestão, o modelo operacional se respira todos os dias, né? E se traz muito conteúdo inovador, né, recente, se tem muita discussão, tem muito estudo em cima disso, né, para sempre buscar ser mais assertivo, né, ter mais eficiência, conseguir se posicionar melhor no mercado, né. Então, depois desses 19 anos, acabamos o relacionamento com a Kimberly-Clark e eu vim fazer uma consultoria para a NDD no quê? Em gestão, né? Modelo de gestão e como que estava a NDD naquele momento. E aí, com uma semana de consultoria, não me deixaram mais embora e aqui estou até então, né? Fazem 2 anos aí que estou dentro da NDD liderando a empresa de uma forma geral no que se diz respeito à liderança, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão operacional. Então, acabo sendo a pessoa que está trazendo aí as transformações para dentro da empresa. Minha carreira, até então, né, 19 anos, era em multinacional, era uma carreira onde acabava ficando numa linguagem mais alto nível, né? E quando eu cheguei na NDD, me deparei com uma outra realidade, uma empresa familiar, com dificuldades bem diferentes, né? Com desafios diferentes, muito diferentes, né? Acredito que vocês vão se espelhar muito nessa troca agora de experiência com a nova realidade, mas com super oportunidades para colocar em prática tudo aquilo que eu acabei aprendendo lá, né, na Kimberly-Clark. E olhando, sim, né, visão de planejamento estratégico, um pensamento de melhoria contínua, gestão de equipes, né, e assim, né, trazendo muito do que eu acredito, né, que essas 2 certificações ali, Green Belt, Black Belt,
para mim são só os nomes, o que é importante é o que tem atrás disso, né? Que é realmente você ter um pensamento de melhoria contínua. E aí não importa, né? Não importa onde você esteja, né? O importante é você ter o seu propósito muito claro de querer fazer o melhor, sempre aonde estiver, fazer o seu melhor. Então aqui começa uma grande jornada. E aí eu começo com esse slide, porque na maioria das vezes é dessa forma como a gente se depara na nossa jornada no mercado, né? A gente, por vezes, né, não tem tempo, né? Não, obrigado, estou muito ocupado e eu não posso receber a sua ajuda ou não vou olhar para o mercado. E a gente acaba sendo mais lento, menos eficiente, mais devagar e, às vezes, por uma questão de tempo, né? Quem aqui já não ficou com o tanque quase vazio e ficava pensando, né? Pô, tem que parar para abastecer, né? E você tem que parar para abastecer, então você é obrigado, você já sabe que vai ficar sem combustível, né? Mas às vezes se deixa chegar quase no limite, né? Para fazer isso, né? Correndo até um certo risco. As organizações não são muito diferentes, né? As nossas ações dentro das empresas, né? Por vezes a gente acaba se cegando e não vendo, né? Tudo que está ao nosso entorno, aonde acaba, né? A gente perdendo oportunidades, né? E quando se perde essas oportunidades, ou não se enxerga, né? O que está acontecendo, é muito perigoso. E aí pode acontecer o seguinte, né? O que os japoneses adoram falar, né? Que é uma plataforma pegando fogo. Por que uma plataforma pegando fogo, né? Qual é a solução, né, para sair de uma situação assim, né? De você estar dentro de uma plataforma pegando fogo? Só tem uma saída, né? Se você fica se a plataforma pegar fogo, tem algumas situações que vão acontecer, né? Ou você se joga, né? Mas a altura da plataforma aqui, ela chega a ser de 21 a 14 metros, então provavelmente você caindo aqui no mar, tu vai se machucar, tu vai se quebrar. Se vir um resgate, né? Se vir um helicóptero te buscar, vai levar de 6 a 14 horas para que esse resgate aconteça. Então, a probabilidade de você morrer de hipotermia é muito grande, né? Geralmente está no mar aberto, né? É difícil. Se tu ficar na plataforma, tu vai se queimar. Então, a única forma de você se salvar, né? É você não ter um incêndio, né? E agir sempre com um pensamento de sustentabilidade, né? Um pensamento de emergência, mas não de emergência somente no core do seu negócio, mas de emergência em como você está estruturando o seu negócio para que ele não chegue a pegar fogo, né? Então, né, como se pode evitar uma situação dessa? Né? Como a gente pode evitar que as empresas, né, tenham uma situação colapsada, uma situação difícil de sair, ou agir sempre no emergencial, né? E aí a gente traz o seguinte, tem alguns objetivos, eles sempre nos ajudam a nos nortear, né? Então, o primeiro deles é a organização do seu trabalho, né? Como você está estruturado, como você se estruturou internamente, né? Quais são os rituais que você criou para que você consiga acompanhar a tua empresa, como você olha o teu fluxo de caixa, como você olha a tua saúde financeira, como você tem disciplina para fazer reuniões de acompanhamento com a sua equipe, se for o caso, se você tem ou não tem equipe, como você desperta nas pessoas que estão do teu lado ou em você mesmo um pensamento
diário de como é que você pode melhorar alguma coisa no seu negócio. Então, a organização do trabalho, ela vem muito correlacionada a isso. A metodologia. A metodologia tem infinidades de metodologia. Às vezes as pessoas pensam, meu negócio é pequeno, o meu negócio é médio, eu não preciso aplicar metodologia nenhuma. E aí é que mora um grande engano, né? Porque se você quer crescer, quanto mais organizado, estruturado você tiver, melhor. E aí são diversas metodologias que mesmo que menores que podem te ajudar, desde um plano de ação bem estruturado, a você rodar um PDCA dentro da tua empresa, né? Você ter métodos de solução de problema para você sair dos problemas da sua empresa. Outros exemplos, Design Thinking, fiz um curso de Design Thinking, ok, aplique aquele curso porque ele vai te trazer um resultado. Pode ser uma metodologia mais simples, de Lean, de melhoria contínua, um 5W, 2H, ok, tudo isso te ajuda a te impulsionar, a enxergar situações que se você não usasse o método, provavelmente você não enxergaria. E o terceiro, e não menos importante, é o ambiente de trabalho. É claro que o ambiente de trabalho ele é importante, né? É muito comum, né, a gente perder funcionários, né, por conta da nossa má liderança. Então, por vezes, né, eu já fiz a nossa estatística até aqui da nossa empresa. Então, 50% das pessoas que pedem para sair, elas não estão pedindo para sair da NDD. Elas estão pedindo para sair do lado do chefe delas, ou do liderado, do cara que lidera elas. Os outros 50% tem motivos variados, né? Um é salário, o outro a esposa casou, ou o esposo casou e foi se mudar. Mas 50% geralmente está em quem conduz, né? E aqui não é diferente para nenhuma empresa, né? E aqui há uma questão de habilidade, conduta, nossa, tanto do empreendedor quanto de quem você coloca para te ajudar a empreender, e que é muito importante. Então, o ambiente de trabalho, né, o clima organizacional, é algo que faz toda a diferença, né? Às vezes você leva, sei lá, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo qual é o negócio de vocês, e quando você prepara a pessoa, deixa a pessoa boa, daqui a pouco você está perdendo a pessoa, né? Isso é super comum de acontecer, né? Uhum. Rafa, desculpa te interromper, mas até complementando isso, a grande parte do pessoal que está participando da aceleração tem um perfil de pequeno e com características muito próximas do MEI, né? Quando, se não é MEI, é com uma equipe pequena normalmente. Como nele lidar com a questão de metodologia, organização de trabalho, você sendo eu empresa, ou às vezes, né, eu e mais alguém, né? Como que essa organização é tão importante, né? Perfeito. O que acontece é que nós, geralmente, somos o espelho da empresa, né? Aqui é um choque de realidade muito forte, é muito direto, né? Se você contrata alguém, geralmente é você que está na frente da pessoa, e a pessoa, ou ela está gostando do trabalho, gostando de você, porque você está liderando a empresa, ou já tem ali uma questão de antipatia, vamos se dizer assim. E aqui há um ponto muito importante que eu vou explorar um pouquinho mais à frente, de como é que a gente deve conduzir. O que o mundo moderno traz para nós? Acho que mais 2 slides para frente, eu vou tocar exatamente nesse quesito, que é assim, ok, sou eu dentro da corporação, e mais uma ou 2 pessoas. Mas como é que eu lido com isso? Como é que eu conduzo? Como é que eu transformo as pessoas mais engajadas, pensando que o meu negócio faz parte da vida dessa outra pessoa, que ela olhe diferente, que ela não olhe só
quem vai ganhar dinheiro é a Franciele e eu só vou receber o meu salário no final do mês. Né? Como é que eu olho e transformo ela parte desse negócio? Né? Então, nós vamos chegar lá. Olhando num aspecto de mentalidades, né, dos empreendedores, por vezes a gente tem que buscar um pensamento mais elevado. Né? E aqui eu falo que é um exercício mental, porque na maioria das vezes a gente não tem isso. Né? Então, o que que acontece? Né? É necessário exercitar a transformação mental diariamente, né? Uma mudança intencional e sustentável em direção ao nível muito mais elevado de desempenho, necessário para executar a estratégia da empresa. Aquilo que você planejou para a sua empresa, realmente você está conseguindo executar. Aquilo que você idealizou, né, da onde a sua empresa deveria chegar em X tempo, você está conseguindo fazer com que chegue. E aqui tem os 3 pilares, porque um deles eu conheço muito bem o meu negócio e eu sei como funciona esse negócio, eu sei qual é o processo exato e como eu posso ser mais eficiente dentro do meu negócio. Segundo ponto, eu tenho disciplina para olhar para esse negócio diariamente e seguir um padrão, seja um padrão às vezes de consciência, né? Porque às vezes é comum, né? Sobrou um pouco mais no caixa, vamos aplicar, ou vamos crescer, ou vamos fazer isso. Ok, você tem uma visão de médio a curto prazo do que vai acontecer tu tomando essa ação. Você consegue se projetar com um pouco mais de tempo para você poder enxergar onde tu está construindo o futuro dessa empresa. E aí a gente fala sempre que para isso acontecer, você tem que ter muita atitude, porque você também vai ter que correr algum determinado risco, calculado, claro. Você vai ter que se projetar pensando com as tuas atitudes para onde você quer chegar. E através do teu conhecimento e de uma forma disciplinada, você colocar tudo isso em linha. Por quê? Porque aqui tem a resposta do que tu me perguntou, né? Porque existem vários modelos de gestão, né? E todos esses modelos de gestão, eles são usados até hoje. Agora, o que que acontece? Dependendo do teu colaborador, do teu funcionário ou de você mesmo, de buscar informações, o resultado pode ser diferente. Então, na década de 80, as pessoas eram dirigidas, né? Você olhava muito, você era mandado, literalmente, né? No ano 2000, as pessoas elas se sentiam mais com mais necessidades de ser envolvidas. E aí entra parte da resposta que você me fez a pausa anteriormente. Quando as pessoas não se sentem parte, muito provável elas saem rápido da empresa, ou elas ficam por uma necessidade. Então, necessidade básica, né? Pirâmide de Maslow ou do Richard Bart. O cara tá lá porque ele precisa do salário, ele precisa do pagamento do dia 30, ou do dia 15, ou do dia 1º ou 5º útil do mês. E aí você não tem o melhor cara contigo. Tu tem a pessoa que precisa. Essa pessoa que precisa, ela vai conseguir te ajudar a pensar. E olha só, eu estou falando que pode ser a doméstica. Eu estou falando aqui que pode ser qualquer função. Mas a pessoa, ela não está ali para pensar em fazer o melhor, ela está ali para executar uma tarefa.
A liderança da atualidade, onde as empresas, essas startups que estão surgindo agora, que voam e que rapidamente já conseguem grandes resultados, elas estão em outra vibe, elas já têm uma liderança de equipes onde é muito mais compartilhada, onde se gera mais confiança, se tem mais inspiração no trabalho, onde, dependendo a qualidade ou o nível do funcionário, o chefe até compartilha mais. Se nós chegarmos nesses objetivos, no final do ano você vai ter uma bonificação diferenciada. Ah, mas é uma empresa pequena, mas para aquela pessoa faz toda a diferença, ela começa a se sentir parte do negócio, né? A NDD, ela começou com 3 sócios, né? E um era investidor, os outros 2 era só conhecimento. E eu enxergo nitidamente que se não tivesse os outros 2, a NDD hoje não seria o que é. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Às vezes, ceder um pouco, né, na sua empresa para aquelas pessoas que realmente vale a pena, pode transformar o seu negócio. Pode ser um diferencial no seu negócio. Às vezes, um parceiro de negócio pode te ajudar a você ter um salto quântico na sua empresa. E às vezes sozinho você não vai conseguir fazer isso. Na maioria das vezes só é muito difícil. Então aqui entra uma questão importante. É claro que precisa ter uma boa afinidade, que é claro que precisa ter um nível de confiança elevado, mas funciona. Quando vai no aspecto de decisões, dos modelos de gestão, lá nos anos 80, né, as pessoas só explicavam as decisões, né? Então, faça o que eu estou pedindo. Nos anos 2000, as pessoas ouvem as pessoas antes de tomar a decisão. E na atualidade, né, a sua equipe ou para as pessoas que estão ao seu redor, tu tem que agir muito mais como um facilitador para que elas tomem a decisão e te tomem menos tempo, porque o teu tempo é precioso. Você empreendedor, você líder, né, da sua empresa, tu precisa de tempo para pensar. E por vezes o nosso tempo ele é consumido pelo dia a dia, ou pela entrega, ou por algo que está acontecendo, e tu deixa de enxergar uma oportunidade. Deixa de fazer um curso para se especializar. Eu vi que tem gente da contabilidade aí, né? Em alguma lei nova que saiu e que aquilo pode virar negócio. Me falaram que tinha gente de hotel aí, de se associar a um site ou um aplicativo que você possa ofertar o teu negócio para esse novo modelo e que todo mundo está usando. Ah, mas eu não tenho tempo para olhar um aplicativo, para me cadastrar num aplicativo. Ferrou, você está lá no meu primeiro slide, né? Estão te oferecendo a roda e tu quer continuar com o quadro fazendo parte do seu meio de locomoção. Então, o empreendedor ele tem que tirar a cabeça para fora, por vezes, do seu negócio e tentar enxergar um pouco mais longe. Se você ficar muito tempo só na execução, tu está perdendo dinheiro, você está perdendo de enxergar novas possibilidades. E se você tem funcionários, tu tem que ajudar eles também a criar esse tempo para que eles te ajudem a ter mais ideias. No aspecto de desenvolvimento de pessoas, né? Nos anos 80 você treinava as pessoas, no ano 2000 desenvolve as pessoas, né? Você dá treinamento. E na atualidade o que é necessário é você expandir as competências da equipe. O que é isso? É fazer que o cara seja cada vez mais autônomo, que ele pense como dono, né? Se você tem funcionários, se você tem alguém junto com você,
fazer com que ele tenha uma visão mais alto nível para enxergar as novas possibilidades. Recentemente, estava conversando com 3 escritórios de contabilidade diferentes, os 3 com ofertas diferentes de serviços, os 3 com orçamentos diferentes e super diferenciados de serviços, os 3 excepcionais, os 3 tinham produtos ou conhecimento para me vender e gerar valor no meu negócio. Olha só, olha que beleza. Uma visão mais alto nível. Então, conseguiram enxergar possibilidades que talvez um escritório onde não tem né, não consiga sair do mesmo olhar, não vai conseguir porque está fazendo uma rotina e às vezes aquilo que é um diferencial, um imposto novo, um benefício, alguma coisa que o mercado trabalhou no passado e que agora já não faz mais parte, não consegue às vezes enxergar. Então, assim, são muitas possibilidades, né? Quais são os outros ramos de trabalho que tem aqui? Contabilidade, hotel, o que mais? Pessoal, vamos compartilhar aí os perfis que vocês têm. Temos hamburgueria. Hamburgueria, legal. Empresa de embutidos, eventos. Tá, embutidos, eventos, bacana. Bom, legal, porque daí os meus exemplos posso ir utilizando esses eventos, né? Essas empresas para dar de exemplo, né? Então, marketing, organização governamental com gestão de projetos. Show. Então, assim, vou pegar o exemplo, né, de marketing, né? Temos escritórios hoje, né, que prestam um serviço X e temos escritórios que prestam serviço X mais Y, Z, L e ao quadrado e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o valor agregado de um determinado ponto específico te leva para um patamar super diferenciado. Por exemplo, um rebrand de uma marca, a oportunidade de pegar um player e fazer com que ele seja super conhecido, que ele virou o teu case de sucesso. Então, a área de marketing tem muitos apelos aí que acredito que vão super de encontro em relação ao expandir a competência, né, do time, né, de realmente olhar para fora e olhar as tendências, né. O Covid tem nos ajudado a enxergar muitas coisas que antes não eram nem, talvez, tão possíveis, né, e agora se tornou uma realidade. Então, tudo no digital está acontecendo, né? Então, eventos, onde é que você tem que procurar eventos? Vai estar na internet, né? Vou fazer um evento para minha família, ou vou fazer um evento de formatura, onde é que eu procuro, qual é o melhor lugar onde eu procuro hoje? Quais os aplicativos que me fornecem essa informação? Então, hoje está muito forte esse viés. Então, quanto mais rápido está todo mundo conectado nisso, as empresas acabam tendo um giro maior. Agora, sim, isso tem que ser sistêmico, né? Isso entra lá na metodologia. E aí é importante você ter uma metodologia de marketing para deixar a tua empresa mais conectada aos meios, como é que você faz com que ela seja mais vista, e entra todo numa questão, mais uma vez, de disciplina, de olhar para isso todo dia, que às vezes é chato, mas é necessário. E também método para você sempre estar pensando em qual que é a forma de você estar sempre entre os mais vistos. Mas é um aplicativo aqui de Lages, não importa, né? Tem um mercadinho, Millennium, acho que é o nome,
que está fazendo vendas online através de um aplicativo que ele mesmo e outro rapaz colocaram. Estão em teste, os caras estão testando, estão fazendo um monte de teste. Inovação, inovação, inovação. Daqui a pouco bomba, nem que seja no bairro dele, mas daqui a pouco é na cidade. Então esses experimentos, né, expandir a forma de olhar, fazer com que quem esteja do seu lado, né, comece a enxergar a atualidade e se adapte, e se conseguir enxergar mais para frente, melhor ainda, né? É super importante, né? Trabalho em time, né? Por mais que você seja sozinho no negócio, é super importante você buscar, né, ter a sua identidade, né? A sua empresa precisa ter uma identidade. Nos anos 80 não se preocupava muito com isso, então eu só geria os indivíduos, né? Nos anos 2000 se coordena o esforço do grupo, né? E na atualidade se cria uma identidade. Você ter uma identidade, a tua empresa, por menor que seja, ela ter os valores dela, ter o propósito dela, saber para onde você quer ir, é fundamental, né? Então isso cria uma conexão muito forte com você, com a empresa e com as pessoas que vão entrar na empresa já sabendo que ela vai funcionar, que ela funciona dessa forma. Agora, quando as pessoas não sabem o modelo, né, ou a identidade da empresa que ela tá entrando, ela vai entrar com a dela ou com a opinião dela. Então, a empresa nesse momento ela não tem uma identidade e ela pode sim ser respeitada porque o chefe manda, né? E não porque tem um valor dentro daquela empresa que é respeitado, né? Se vocês pegarem empresas super pequenas e que hoje são super grandes, né? Tem valores que você olha para a empresa e fala, ó, é o DNA da empresa, tá evidente que é isso, né? Uma Apple inovação, uma Google, em um clique você descobriu o que você procura, né? Então, assim, tem coisas muito fortes que fazem conexão com a tua empresa, né? Se você está num hotel, o que lá daquele hotel você quer deixar na melhor lembrança para a pessoa que estiver lá? Seja uma caneca de chá na hora de dormir. Olha só, qual é o hotel que oferece isso? Nenhum. Né? Mas se tiver algo que chame a atenção, ele vai guardar na mente daquele usuário, daquela pessoa, e vai ser um diferencial. Isso para tudo. Então, achar essa identidade da sua empresa, para que as pessoas que vão fazendo parte disso, elas se identifiquem, né? Isso é super importante. Conflitos, né? É super importante tanto você gerar alguns conflitos, né? Mas conflitos positivos, né? Para que você consiga enxergar novas possibilidades. Então, por exemplo, nos anos 80 se controlava muitos conflitos, né? Nos anos 2000 se resolve os conflitos, mas ou com os teus clientes, ou com os teus fornecedores, ou com as pessoas que está em torno de você, você acaba tentando resolver ou controlá-los. E, na verdade, a postura, né, do modelo de gestão adequada é você tirar partido dessas diferenças. Então, você está gerando conflito com esse meu cliente. Deixa eu entender, de fato, como é que a gente pode se ajudar. Se eu estou tendo conflito com esse meu fornecedor, deixa eu entender, de fato, o que a gente pode fazer junto para se ajudar. O pensamento é muito diferente, é um pensamento realmente de eu não ficar brabo com uma situação que às vezes mexe nas nossas emoções,
e sim você olhar para aquilo como uma oportunidade para o seu negócio. Olha que pensamento divino, né? E porque isso mexe totalmente no nosso emocional. E quando mexe no emocional, na maioria das vezes a gente não faz a melhor escolha. E aqui é super perigoso, né? Porque quando a gente toma, às vezes, essas atitudes, né, mais impetuosas, vamos falar assim, o resultado não é bom. Não sei se vocês já pararam, não sei se vocês fazem muito isso, eu faço, né? Ou já fiz mais, né? Acho que de 2007 a 2011 eu fiz muito disso, né? E depois eu tive que mudar drasticamente porque eu vi que eu estava ficando totalmente desatualizado do que o mercado estava propondo, né? O mercado estava dizendo assim, ó, pô, o teu cliente não é o teu concorrente, né? Até o teu concorrente você tem que olhar de uma forma de tirar partido das diferenças com ele. Olha só, o exemplo dos escritórios de contabilidade, né? O quanto você pode aprender com outros escritórios e tirar diferença ou fazer parcerias, né? Mesma coisa para a área de marketing, mesma coisa para a área de eventos. Qual é a forma que a gente pode se ajudar? Então, aqui tem um pensamento bem alto nível, né? Um pensamento bem evoluído. Quando a gente olha esse pensamento, parece ser super simples, na prática é super complexo. Não é assim que acontece. Então aqui há algumas dicas interessantes, né? Mudanças, né? Nos anos 80 a gente reagia à mudança, né? Acho que a pandemia ainda nos trouxe para os anos 80, nós tivemos que reagir à mudança, né? Nos anos 2000, implementa a mudança. O que quer dizer? Está buscando, está olhando para novas oportunidades, né? E na atualidade, o que se espera muito? Se espera inovação, se antecipar, influenciar, mudar a forma de se fazer as coisas, né? Hoje há uma necessidade enorme de se mudar o contexto atual por conta, né, do meio que nós estamos vivendo nessa atual pandemia. Muitas coisas foram forçadas rapidamente para que elas acontecessem de uma forma diferente. Então, o delivery cresceu, o número de motoboys cresceu, o número de aplicativos cresceu. Vai crescer mais? O que vai acontecer pós-pandemia? O que as pessoas vão mais sentir falta? O que vai ter de atrativo para elas pós-pandemia? Ainda vai continuar algumas pessoas, uma tendência de algumas pessoas a ter um cuidado maior? O que nós estamos pensando para essas pessoas, para que elas continuem se sentindo seguras e tendo um pouco mais de liberdade? Olha só, é um universo de possibilidades, mas nós temos que pensar atentamente sobre isso, porque senão a gente acaba não aproveitando a melhor onda, né? E aí aqui, assim, né, sempre tem o caminho mais fácil, é o caminho que a maioria segue, né? A gente sempre fala que nos modelos de gestão, pensar dói, né? A gente às vezes segue o barco. Só que esse não é o principal ponto. Para realmente a gente conseguir se manter empreendedor e ter um diferencial, né? Conseguir ter um diferencial, você tem que ter muita coragem, você vai ter que assumir os desafios, vai ter que pensar muito, né? De como fazer e agir. Então, aquele livro do James Hunter, né? O Monge Executivo, ele traz muito forte isso, né? Primeiro eu crio mentalmente aquilo que eu gostaria, né, de fazer, ou de até ter, né? Aí eu trago ele para o coração. Por que ele fala para o coração, né? Ele fala assim, traz para o coração, porque se você trouxer para o teu coração, você vai ter atitudes para que aquilo aconteça, que é o agir.
E aí você agindo, você vai ver que você vai conseguir chegar aonde você quer. É claro, se você tiver modelos de gestão, se você tiver pensamentos de modelo de gestão, isso vai te ajudar muito, isso vai te acelerar. Muitos empreendedores conseguem, né, chegar onde chegar, às vezes, sem ter nada, né? O cara ter a expertise, né? Mas chega um determinado momento, ele não consegue mais fazer isso sozinho. Então, ele vai precisar de ter processos, que são metodologias, ele vai precisar ter um ambiente de trabalho melhor, porque senão ninguém vai querer trabalhar com ele, e vai precisar ter também uma estrutura organizada. E aí não importa o tamanho, isso vai acontecer. O que na maioria das vezes acaba acontecendo é que essa velocidade, se você se prepara com esses três elementos, ela é muito maior. Há pouco tempo, conheci uma empresa, talvez vocês conheceram ela também, ou até foram na palestra, né, da Exact Sales, né? Em 2, 3 anos, a empresa, nossa, né, a empresa não era nada, né, duas pessoas com uma ideia, quer dizer, uma pessoa com uma ideia de formar essa empresa, e essa pessoa ela tinha um cunho de vendas, esqueci o nome do dono, do rapaz, eu tenho aqui o cartão dele, e ele falou, ele pensou assim, né? Putz, eu queria muito formar essa empresa, mas eu não conheço tecnologia. Aí ele chegou para outro rapaz, encontrou um rapaz que ele achou que tinha as competências contrárias do que a dele, né? Que ele tinha outros pensamentos diferentes da dele, habilidades diferentes, porque ele era bom em vendas, mas ele não era bom em desenvolvimento. E ele ofereceu 50% da empresa, né? Dele, né? E o outro rapaz topou. Mas os 50% da empresa dele era nada, porque ele não tinha nada. Ele tinha uma ideia, né? Então, da ideia deles, hoje eles construíram uma empresa de 37 milhões de reais em 3 anos. Negócio absurdo, negócio louco, negócio muito rápido. Mas foi possível por quê? Porque tiveram coragem, assumiram o desafio, pensar diferente, trouxeram para o coração, agiram, e diferente de muitos outros. Por quê? Porque se ele não tivesse proposto, provavelmente, a sociedade 50% para outra pessoa, o negócio dele não teria ido para frente. Ele seria hoje dono de nada, provavelmente. Hoje ele é dono de 37 milhões com um sócio. Então, o quanto eu estou disposto para escutar e entender o mercado, para buscar as mudanças para a sua empresa? Eu não conheço pessoa mais empreendedora que o Valmir, que trabalha comigo aqui, né? O meu chefe, né? E aí eu fico olhando assim, ele tem um monte de sócio. Por quê? Ah, um negócio tal lá, pô, eu entro sócio com você. Ele entra de sócio em vários negócios e dá certo. E por que dá certo? Porque não é mais só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de fazer o negócio dar certo. E a consequência é o ganhar dinheiro. Então assim, eu tinha um pensamento, por favor, não me levem a mal, tá? Mas eu tinha um pensamento bem lagianês. O que é meu e eu não abro mão, não reparto com ninguém. E eu estou aprendendo que isso é ruim. Eu estou aprendendo que se eu conseguir compartilhar, mas com pessoas que estão com o mesmo objetivo do que o meu, pode ser que aquele sonho que estava muito difícil de acontecer se torne uma realidade. E aí eu aplico os processos, aplico os métodos, aplico uma disciplina, tenho atitude para resolver as coisas, aí as coisas começam a acontecer. Galera, agora perguntas aí. Isso é o que eu queria apresentar para vocês e agora eu quero que vocês me bombardeiem de perguntas. Olá, pessoal, vamos aproveitar. Falando em modelo de gestão, né, e colocando bem na realidade, primeiramente,
Rafael, agradeço. Acho que os slides foram bem pertinentes. E, aparentemente, quem olha modelo de gestão pensa que é reinventar a roda, né? E eu acredito que é muito além disso, não é reinventar a roda, é realmente estabelecer ações que são simples, práticas, mas que no dia a dia a gente acaba esquecendo ou evitando para ir para a operação e acaba, às vezes, não aproveitando essa gestão como otimização de tempo e dinheiro, né? Perfeito. O que acontece a gente tem. Eu sempre gosto de falar. Uma vez eu estava com um sensei da Toyota e ele me fez. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, assim, né? Falei para ele assim: ó, nossa, eu não consigo deixar o chão da fábrica limpo. Puta, é um desafio para mim. E eu era um gerente industrial e ele era um sensei Toyota. Aí ele perguntou para mim: ó, você já perguntou para o seu faxineiro o que ele precisa para deixar o chão limpo? Eu nunca tinha perguntado pro cara porque eu achava que eu sabia, ou porque eu achava que era melhor que o cara, ou porque eu achava, não sei o que eu achava. Então, no meu foco estava errado. Se eu queria deixar o chão limpo, eu tinha que me aproximar de quem estava fazendo aquilo e entender o que estava acontecendo. E esse pensamento eu guardo para mim em todos os lugares que eu vou. Não é, eu entro no supermercado, às vezes vejo uma gôndola mal ajeitada, com uma fruta quase caindo ou no chão, eu não deixo no chão, eu junto e coloco no lugar. Aonde eu estiver, se eu puder ter um pensamento um pouco mais elevado, ou uma postura um pouco mais elevada, eu procuro me adequar àquilo, porque senão não vai mudar. E dentro das nossas empresas, a gente acaba agindo da mesma forma e só imaginando que as dificuldades do negócio. E quem gera dificuldades dos negócios, na maioria das vezes, somos nós mesmos que se colocamos naquela posição. Então, o caminho da abundância, né, também é gerado por a gente. E esse gerar por a gente, às vezes, coisas simples nos ajudam no dia a dia. Eu tenho um plano de ação da minha empresa super bem estruturado. Eu tenho um planejamento estratégico da minha empresa que eu acompanho, que eu olho para ele. Eu tenho disciplina de parar e olhar todos os meses, ou 2 vezes no mês, para olhar para eles. Então, são fatores que parecem pequenos, mas que, às vezes, nos consomem no dia a dia e a gente acaba não conseguindo fazer. Sim, é isso mesmo. É bem a questão da atitude. Pessoal, alguma colaboração, algum insight, alguma dúvida? Eu tenho, para variar. Boa noite, Rafael. Primeiramente, Boa noite. gostaria de agradecer pela aula, porque eu tô achando muito boa mesmo. Que bom. E bem inspiradora. E, assim, eu tenho uma pergunta em relação à parte que tu colocou ali da diferenciação das empresas nos anos, né? Durante os anos, assim. No ano de 2020, tu coloca essa parte de vender os valores e tudo mais para sua equipe, né? Eu tenho uma hamburgueria e nós temos uma rotatividade de funcionários muito grande. Nós tentamos sempre trabalhar de uma forma diferenciada, mais humanizada, sabe? Concedendo alguns benefícios extras. Mas eu acho que a gente tem dificuldade em repassar essa parte de valores da nossa missão para os nossos funcionários, que talvez fosse fazer com que eles trabalhassem com mais motivação, não sei. Né, nós temos assim os valores muito bem definidos, tipo, em relação ao cliente, a gente procura entregar valor para ele, trabalhamos com um produto diferenciado, onde o cliente consegue personalizar, também usamos a tecnologia a nosso favor, então tentamos nos destacar dessa forma, né? Em relação a valores no geral, além de vender o produto, a gente procura também ter um engajamento social bem grande, criando algumas campanhas, tipo agora para Agosto Lilás. Acho que cortou aqui. Tivemos uma pré-inauguração com o pessoal dos abrigos, esse tipo de coisa. Só que eu vejo que falta essa conexão com a equipe. O que tu aconselharia? Procura de uma ajuda profissional, de alguma empresa? Ou...
Eu vejo assim, ó, sempre, né, consultorias são excelentes, mas geralmente elas vão te falar o que você já sabe, É. tá? Então, assim, ó, o que eu faria, né, se a hamburgueria fosse minha, eu reuniria esses funcionários e fazia um workshop de mentalidade para entender o que eles pensam, né? Talvez alguns realmente não queiram estar ali e o propósito seja outro, e na hora da sua contratação você vai ter que direcionar. Talvez outros queiram estar ali e queiram crescer com vocês ali. E aí você consegue identificar isso, você consegue ver isso. Qual é a identidade, né, que você está propiciando para essas pessoas que estão trabalhando com você e de se sentirem, né, orgulhosas de estar trabalhando contigo, de estar trabalhando nessa empresa. E isso, para entender, você vai ter que se aproximar deles e fazer algumas dinâmicas, coletar algumas informações, fazer com que eles sugiram ideias, fazer com que eles tragam parte das soluções do negócio hoje. Imagina assim, ó, esses funcionários te compartilhando assim o que eles acham para atender melhor a clientela, o que deveria fazer. Isso é engajador. Isso às vezes tem um peso maior do que salário, né? Ou propriamente você lançar desafios para eles que não interfiram tanto na tua receita, mas que tu coloque um desafio, eu vou ter uma bonificação anual para aquelas pessoas que completarem X tempo de casa e você colocar alguns objetivos para eles, né, de atendimento ou de qualidade da empresa, lá no final a gente vai dar um 14º salário, entendeu? Se isso for possível para a sua empresa. Mas um agrado assim, alguma coisa, ou uma viagem, ou olha que negócio desculpa os palavrão, mas eu adoro palavrão. Assim, olha que negócio do caralho, você vai ter você vai poder ir para uma fazenda rural com a despesa paga pela nossa empresa. Olha, e às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina, tá? Às vezes, se o teu funcionário não tem um carro, nós vamos alugar um carro para tu curtir o final de semana com a tua família. Porra, 74 pila na Localiza. E são coisinhas que parecem pequenas, mas você fideliza o teu funcionário. Tem várias formas de fazer com que eles se apaixonem por a sua empresa e entrem no clima de valores da sua empresa. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo desse final de semana. Nós estamos num projeto enorme, e o nosso pessoal estava cobrando um churrasco nosso, DNDD. Mas como fazer churrasco no meio da pandemia, certo? Nós fizemos. Mas nós fizemos igual churrasco de igreja e fizemos um drive-thru dentro da empresa. Então, nós assamos 200 quilos de carne, as pessoas passavam com seus carros, passavam num drive-thru, saíam com churrasco, com churrasco assado, 5 pãezinhos, 3 latinhas de cerveja, um refrigerante, maionese e um arroz. Olha o cuidado, olha o mimo, olha o cuidado com o colaborador. Então, às vezes, assim, é uma coisa que às vezes não vai nem sair tão caro assim, mas você acaba motivando muito o teu pessoal. Eu te dei um exemplo assim que eu acho que talvez por pessoa saiu mais caro do que o aluguel de um carro ou de uma hospedagem um dia num hotel aqui da cidade ou coisas assim. Eu poderia falar o dia inteiro sobre isso. Michele, eu gosto muito desse tema aí. O engajamento das pessoas é algo fundamental para o teu negócio, né, virar uma referência. Entendi. Muito obrigada pela contribuição. Nós temos, assim, algumas ações nesse sentido, mas acho que são muito aleatórias, talvez com um pouco mais de planejamento e mais vender melhor essa ideia para eles, assim, a gente conseguiria.
Perfeito, assim, e por isso que eu coloco as 3 bolas lá, que fala de metodologia, que fala de clima organizacional e da organização como um todo, né? Então, o que acontece? Realmente, você tem que pensar nisso e pensar de forma estruturada. O que eu vou fazer no mês tal? O que eu vou fazer no outro mês? O que eu vou fazer? Você sempre tem que dar a motivaçãozinha, mesmo que seja em doses homeopáticas ou pequenas ou grandes. Esse mês eu vou dar ingressos para o cinema, vou fazer um negocinho diferente, sabe? E aquilo com o tempo, né? As pessoas enxergam, nossa, é um melhor lugar para se trabalhar. Entendi, ótimo. Muito obrigada pela contribuição. Legal. Legal, muito bacana a pergunta da Michelle, contribuiu muito para trazer essas ideias, né, Rafa, que tu fala, porque elas são aplicáveis para todo mundo. Eu consigo, por exemplo, visualizar, eu também atuo de maneira autônoma, né, trabalho sozinha, né, sou eu equipe. Eu vejo, por exemplo, essas ideias de a gente criar estímulos pelos resultados, ou estímulos, né, pela gestão, pela operação, por tudo aquilo que eu estou vislumbrando no meu projeto profissional, e eu coloco incentivos para mim mesma. Então, né, por exemplo, trabalho essas ideias de que todo ano eu preciso realizar uma viagem, e essa viagem, né, eu preciso gerar um recurso financeiro, um recurso que despenda tempo também para eu poder desenvolver isso. Então, mesmo quem atua sozinho, né, de forma como MEI, pode pensar como projeto, né, dentro da incentivo por eu estar contribuindo para o resultado dela. Claro, também sabendo separar, né, o que é da empresa e o que é do empresário. É importante isso. Eu vou falar um negócio, vou dar a dica para vocês agora, a dica de $1 milhão. Aí quando você chegar nesse 1 milhão, vocês lembram de mim, tá? Vocês já assistiram The Secret no Netflix? Não? Ninguém? Assistam. Assistam. Porque assim, tem muitas literaturas e muitos filósofos e muitas pessoas que eles trazem isso muito forte, né? Se aquilo que tu internalizar na sua mente, você vai conseguir chegar. Muitos dos empresários é isso que acaba acontecendo, né? E o The Secret, ele explica o lado mágico da coisa, né? E é exatamente assim que acontece. Quando a gente tem uma paixão por algo, de ser empreendedor, de querer ir além e tal, como é que você traz aquilo pro coração de novo e transforma em ação? Porque quando você transforma em ação, virou, aconteceu. E aí você pode ter um plano mais agressivo e cada vez mais agressivo e você continua crescendo. E é claro, a base, né, eu já mostrei para vocês como deveria ser, né? Você ter disciplina, buscar sempre conhecimento e atitude no dia a dia. Rafa, tem ali, né, a Ana Vieira que perguntou, e como você passa valor na contratação? Como você passa, quando você está falando, eu não entendi a pergunta, é valor de valores pessoais ou valores da empresa ou valor de contratação? Não, eu acho que não é o financeiro, é o valor, acredito que é pela proposta de valor do negócio, né? Como tu passa valor na contratação, né? Exatamente, o valor do negócio. Eu imaginei que era isso, né? Entendi. Bom, aqui o que eu vejo que é super importante, né? O negócio tem os seus valores bem acentuados, bem definidos, né? A liderança, o dono vive aquele valor, é a base, isso é a base. Tendo isso, várias coisas durante a contratação podem ser feitas em cima disso. Sei lá, eu vou pegar exemplos de algumas empresas que eu conheço que tem isso muito forte, né? Confiança. Uma delas é confiança. A outra é saber ter sinergia, né? Saber trabalhar com outras pessoas, né? No momento da contratação,
E isso tem que ser os principais pontos que você tenha que falar. Uma das maiores redes de lojas de comércio dos Estados Unidos, elas contratam as pessoas pelo bom senso. E a entrevista dessas pessoas, elas são feitas através do bom senso que a pessoa tem. Por quê? Porque nenhum cliente pode entrar naquela loja e se sentir desrespeitado. Ele tem que se sentir minimamente que ele entrou num lugar justo. E esse é o único valor dessa loja. Olha só. E ela é uma grande rede de lojas de roupa, é uma marca famosa de grife, não lembro o nome agora, mas o caso deles é super famoso. Eles começaram do nada, mas o valor deles sempre foi esse: atendimento fora do comum. Um outro exemplo, né? Sei que estou pegando alguns exemplos grandes, mas é importante. Alguém já assistiu o filme Walt Disney? O filme? De como é que ele começou e quebrou tantas vezes? Sim? Não? Assistam. Ele era mais perrapado que qualquer um de nós aqui. Ele começou muito por baixo, muito por baixo. Se quebrou, roubaram a primeira história, tudo deu errado. Mas os valores nunca faltaram para ele. E tanto é que na Disney, então assim, as pessoas são contratadas pelo valor felicidade. Então, se as pessoas que estão durante a entrevista sendo entrevistadas, elas não tiverem isso, elas não são contratadas. Porque as pessoas que estão lá, elas têm que ser pessoas felizes. Porque como é que vai realizar o sonho de muitas pessoas uma pessoa que é frustrada? Olha só, isso tem total relação com o negócio deles. Se nós aqui temos pessoas que, né, tem hamburgueria, nossa, qual é o sabor, qual é a textura, tem tanta coisa boa que dá para a gente transformar no valor da empresa e que aquilo vai colar e que vai fazer um diferencial, né? Então, assim, a gente tem muito como introduzir na hora de uma contratação ou na hora de uma avaliação, principalmente da pessoa, se ela vai se enquadrar nos valores da sua empresa. O que acontece é o seguinte: na maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, e aí elas erram na contratação. É bem legal, Rafa. Isso, até esse exemplo da Disney, eu gosto também de usar quando comentam a respeito de como que, por exemplo, né, os profissionais que atuam, né, na Disney com os seus clientes, né? Eles não chamam os clientes de clientes, eles chamam os clientes de convidados. Então, o que você imagina? Um cliente ser convidado, então como é que você atende um convidado? É diferente de quando você atende um cliente, se a gente for olhar pela lógica, né, racional do negócio. O convidado, quando você recebe um convidado na sua casa, como que tu recebe essa pessoa, né? Tu vai receber ela triste, chateada, ou se tiver, não vai, né, receber dessa forma. Enfim, é bem relacionado a isso. Rafa, tem mais uma pergunta aqui da Jaqueline, que ela comentou assim: minha empresa de embutidos, né, linguiça e salame. Inclusive, Rafael, em todos os nossos webinars, a pauta termina nisso, né, Júlia? A gente precisa provar. Não. Eu já comprei o meu, né? Adoro. Eu e a minha sócia, ela escreveria: eu e minha sócia produzimos e fazemos entregas. Como gerar engajamento do cliente a voltar a comprar nossos produtos? Tem algo que, por exemplo, dentro da gestão da produção possa contribuir para a gente gerar valor? Eu tenho um monte de ideia aí. É claro que assim, às vezes, eu sei que assim, sempre para quem está começando é mais difícil. Não tenha dúvida, né? Eu vim de uma família humilde, né? Eu me lembro que tinha época que eu dormia 3 horas por dia, assistia a aula de em pé para não dormir sentado na cadeira para poder concluir meu curso de engenharia. Para um empreendedor,
por vezes isso não é diferente, né? Às vezes você tem que cortar realmente, né, na carne, né, para que isso aconteça. Mas, por exemplo, né, uma pequena amostra do seu produto, né, algo que não vai te fazer tanta falta, mas é um mimo para o seu cliente, né? Mensagens para esse cliente, se você tiver o contato dele, lembrando que você existe. Então, assim, ó, se for pensar um pouco além, eu adoro, quer ver assim, ó, quer ver um exemplo, que legal esse exemplo, ó. Não tem algumas barraquinhas na saída da cidade que a gente sempre para comprar? Eu tenho uma que quando eu vou para Campo Belo, passa até um pouquinho ali, é de um senhor. Ele já deixa os preços todos anotados, porque às vezes ele está em casa e a barraquinha dele está aberta. E lá está o salame, está o queijo, está tudo lá. Por vezes eu já cheguei lá, ele não estava lá, eu deixo o dinheiro, pego as minhas coisas e vou embora, né? E às vezes ele está lá, a gente conversa e ele me fidelizou, né? Então, assim, o que me chama a atenção? Produto. Eu chego, ele sempre quer me dar uma amostra, ele sempre quer me fazer, me cativar ali pela barriga, ele quer fazer eu experimentar. Se chegou um produto novo, ele fala do produto novo dele, ele é uma graça, é um amor. E isso faz com que eu volte lá, né? Mesmo que eu tenha que fazer o retorno do carro, eu tenha que voltar, mas o meu filho, um dos meus filhos, já fica me incomodando que, pai, vamos comprar lá porque lá é melhor. E vai fidelizando. Como o mundo está mais online, vamos dizer assim, eu acredito que existem formas, né, de você se manter atual, né? Se você tem o contato, se você tem o WhatsApp, se você tem uma forma de fazer essa entrega, se você tem onde deixar esse produto mais próximo, ou que você gere a facilidade, é muito mais fácil tu ir fidelizando ele. Não tenha dúvida. Quero experimentar seu produto, me passa seu WhatsApp depois. A Jaque, por coincidentemente, ou não, né? Mas ela tem o mesmo sobrenome que eu, então, assim, já vou até na propaganda aí. Mas a gente conversa muito a respeito disso, junto com elas, né? Com o pessoal que está participando do webinar, a cada encontro, a gente compartilha um pouco mais, conhecendo um pouquinho os negócios deles. Ô, Jaque, e assim, ó, eu vou te dar a letra, vou te dar o... talvez o teu foco esteja errado também. Porque quer ver, assim, ó, faça o teste. Você conhece alguém em São Paulo, Jaque? A Jaque está escutando, não? Tá sim. Tá? Ela pode falar comigo, não? Pode, Jaque. Oi, Rafael, tudo bem? Ô, Jaque, você conhece alguém em São Paulo? Ah, acredito que você conhece meu cunhado, Márcio Madruga, da Kimberly. Nossa, conheço demais. Pede pro Márcio, conheço demais, amigão. Assim, ó, pede pro Márcio levar. Ele tá morando em São Paulo ainda? Continua. Pede para ele levar umas amostras do seu salame para lá e oferecer para os amigos dele lá, se os caras não vão comprar tudo. Porque toda vez que eu ia, olha só o que eu estou falando, e eu sempre tive isso na minha cabeça. Porque eu vinha para Santa Catarina, eu chegava a comprar R$500 de salame para levar, porque lá não tem salame bom, né? É só salame da Perdigão, com aquela coisa dura. Aí o que acontecia? Chegava lá, os meus vizinhos vinham me pedir salame, se eu não vendia o salame para os caras, que não sei o quê, porque o salame do sul e o salame do sul. Então, assim, ó, talvez para nós aqui no sul já é muito comum. Sim. Mas se conseguir atravessar a fronteira de uma forma legal... No momento, tem o selo apenas para os 18 municípios da Mures. Mas eu já solicitei o CISB para o Brasil inteiro. Legal. Tem visita do Rio de Janeiro, eles já levam 2, 3 caixas térmicas. Então... Quando tem, o Márcio também já leva para São Paulo. Ah, né? viu?
Uhum. Ó, e eu conheço alguns grandes donos de mercados lá, que eu posso te apresentar, que eu acredito que eles iam gostar muito de apresentar um produto do Sul. O Sul, tanto no Nordeste como no Sudeste, é visto como lugar de qualidade. Sim, Então, só que no momento eu não tenho selo, por isso que eu tenho que ir pena. na região da Mures. Tá. Não, mas legal. Então, assim, ó, fica com aquelas primeiras dicas, mas depois vai com tudo para o outro, em conquistar o Sudeste, pelo menos, que você vai se dar super bem. Há uma necessidade enorme desse tipo de produto lá para aquele lado. Quando eu tinha o selo, eu podia vender fora. Eu vendia 250 quilos por semana. Isso umas pincelinhas só que a gente deu, né? Depois que eu consegui o selo, para mim não perder, baixou muito as minhas vendas. Entendi. Bom, eu não posso arriscar perder o selo, né? Então eu tenho que claro. vender os municípios que permite a minha fiscalização. Entendi. Uhum. Bom, alguém mais? Pessoal, Boa noite, Rafael. Olá, Boa noite a tudo bem? todos. Meu nome é Karen, eu sou assistente social. Eu trabalho com projetos sociais, né? E faz 2 anos e meio eu abri uma empresa de assessoria e consultoria, mais MEI, né? Microempreendedor individual. E foquei um pouco nesse trabalho de assessorar e prestar consultoria para organizações não governamentais aqui de Lages. Faz 8 anos que eu moro em Lages, eu era do Rio Grande do Sul. E aí foquei mais num trabalho que praticamente poucos profissionais. Aqui em Lages eu não conheço assim outros que façam o que eu faço, né? E eu sou meio metida assim mesmo. Eu gosto de coisa diferente, não quis trabalhar no serviço público porque eu gosto do terceiro setor, que é trabalhar em contato direto com as empresas, fazer captação de recursos e mostrar um novo viés dessa questão da área social, né? Dessa questão da responsabilidade social, enfim. Hoje, com a questão da pandemia, eu estou fazendo a gestão de um projeto que é financiado pelo Programa Amigo de Valor, do Santander, e aí, dentro desse projeto, os meus colegas acabam também sendo parceiros, porque todos são prestadores de serviço, trabalham com oficinas, então eu acho que planejamento estratégico, desde que começou esse projeto, a gente fez ele praticamente o tempo todo, né? A gente tem parcerias com o município, com empresas, enfim. Voltado mais para a minha área, que é a questão da empresa, né? Hoje, oferecer um serviço para organizações não governamentais acaba sendo um pouco desafiador, porque as organizações elas não têm tanto recurso para investir no profissional, né? Que vai fazer a captação de recursos, que vai assessorar, mostrar os caminhos e os viés para que elas tenham essa gestão mesmo que você trouxe aí, essa gestão de chegar a essa gestão que você colocou, né? Então, quando eu vou conversar com algumas organizações, eu acabo trazendo muito essa questão, né? Quem é o profissional que está com você hoje, que a maioria é MEI, né? Ele acaba sendo o MEI para poder prestar o serviço para a organização. Quem é? Ele está afim de colaborar, ele está afim de se enganjar, né? O que ele está afim de fazer dentro da tua organização? Então, né, dentro dessa perspectiva que você trouxe sobre a questão de gestão, as organizações, elas têm essa dificuldade desse entendimento, de que a organização, ela acaba, sim, sendo uma empresa a ser gerenciada, e tem que pensar em tudo, né, em todas essas questões ela não vai gerar lucro, né, mas ela vai gerar produtos, ela vai gerar serviços que vão auxiliar a sociedade, né. Então, o meu questionamento relacionado a isso eu não consigo hoje passar de uma forma transparente essa questão desse serviço, no sentido assim, como agregar valor ao investimento que eles fazem, né? Se o que eles querem no final não é um produto que ainda para a sociedade não é mensurado, porque não vai gerar valor em dinheiro, vai gerar valor em serviços, né? E aí eu não sei se de repente na tua área, como é que você consegue valorizar, de repente de trabalhar no viés assim, vocês conseguem de repente enquanto organização social
pensar na geração de renda para determinado serviço, com determinada empresa. É difícil para eles entenderem isso. Eu não sei de que forma que você vê essa questão de gestão dentro das organizações governamentais, apesar de que, como você falou, e o entendimento que eu percebi até agora, ainda temos a mente muito fechada dos responsáveis por organizações aqui em Lages, assim, nesse sentido, sabe? Eu te confesso, assim, que já rodei o Brasil em vários lugares, né? E chama muita atenção essa diferença, né, de pensamento do empreendedor ou das empresas, né? Está com um olhar maior para a sociedade em si, né? Então, assim, para uma empresa grande, talvez como uma Klabin, uma Kimberly, uma Brahma, tal, ele já se tornou uma obrigação de se fazer isso, né? Então já tem isso e já faz isso na veia. O que eu vejo, assim, e falando um pouco da nossa região, é que o empreendedor lagiano ou o empresário lagiano, ele não vem com essa cultura, ele vem com uma cultura mais acumulativa. Então a gente precisa começar contando para ele outra história. A gente tem que fazer ele sentir que ele está tomando posse daquilo e ele está fazendo com que aquilo aconteça. E ele faz. É mais ou menos assim. Hoje eu estava assistindo uma palestra, e aí a palestra era de um vendedor, e deram a missão para ele vender um cachecol em São Paulo num dia que estava 35 graus de calor. E ele vendeu. E sabe como é que ele vendeu? Ele vendeu porque ele chegou na pessoa, fazendo a pessoa imaginar o inverno e o que aquela sensação causava nele. E quando a gente vai para esse viés social, o nosso poder de venda ele tem que ser muito maior. A gente tem que trazer um significado para aquela pessoa que vai apoiar naquela causa muito grande, que ela acredite e que ela faça parte daquilo, porque senão não vai fazer. Então, assim, olhando a minha organização que eu estou hoje, que é a NDD, nós temos alguns projetos incríveis aqui dentro. E assim, o Valmir apoia todos eles. E porque ele já está num passo além, ele já está num passo assim, eu tenho que desenvolver a cidade, eu tenho que ajudar a contribuir com a cidade. Então, as iniciativas que tem, que já não são poucas, são bastante, elas passam a ser um orgulho da empresa. Olha só, olha a diferença. Lá no Rio Grande tem um olhar maior em relação a isso, assim, e isso que eu morava num município onde tinha 80 mil habitantes, mas eles têm um olhar já, né, mais voltado para a questão social, assim, só que dentro das próprias organizações ainda existe essa identidade maior de gestão mesmo, né, de mostrar o porquê que está ali, né. Mas eu vejo assim, Karen, pegar alguns exemplos que eu vejo que funcionaram por muito tempo, não sei até quando vão funcionar, mas, por exemplo, o Instituto Pascoal Baixo, né? Agora, com meio pandemia, não sei o que vai acontecer, mas por muito tempo eles conseguiram apoio de muitas empresas para se manter. E assim, pelo que sei, né, sempre tiveram apoio, né? Então, assim, a forma de se vender também é importante, né? Às vezes, vou pegar um exemplo, né? Eu já ajudei muito, né? Principalmente em São Paulo, agora mais aqui dentro da NDD. Eu ajudava os franciscanos. Eu ia lá doar comida todos os domingos. Eu ia levar comida para todos os mendigos com os franciscanos. Eu acho que quando completou 3 meses, eu larguei mão, porque eu vi que eu não ia conseguir mudar a vida daquelas pessoas. Que aquilo não estava agregando para mim,
Eu só estava enchendo, às vezes o mendigo pegava comida, jogava num canto, ou dava para o cachorro, e eu ficava olhando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E de repente me surgiu a oportunidade de a minha empresa que eu estava, nós adotarmos um colégio para mudar o padrão naquele colégio. Nossa, minha perspectiva mudou totalmente, a esperança foi lá em cima, meu coração se encheu de emoção. Ajudamos com todas as forças. Então, isso, eu acho que são coisas que têm que ser mais bem exploradas. O que enche o coração aí do lagiano para fazer com que ele dê mais apoio para as causas sociais. Então, eu acho que aí tem um viés interessante. Aqui tem uma cultura meio tradicionalista, pode ser usado um pouco desse viés, tem uma questão ainda do nosso bairrismo, pode ser utilizado para tentar quebrar isso. Então, acho que tem várias formas, depende quais são os caminhos que você vai escolher, né? Não, tranquilo. Muito obrigada pela atenção e parabéns pela fala aí. Eu acho que a questão da gestão, ela passa tanto pela questão do trabalho, onde a gente está envolvido, mas também para a vida pessoal, né? Eu, como trabalho com o MEI, agora eu estou focando muito nessa questão da empresa. Como eu já fiz alguns trabalhos voltados para assessoria, eu estou investindo em algumas coisas, principalmente em redes sociais, assim, né, para mostrar um pouco do que eu faço, não? Quando hoje me mandaram uma mensagem ali de que ia falar sobre gestão, é uma coisa que eu gosto muito, porque gestão de projetos é isso, assim, né? A gente trabalha por um período com determinadas pessoas que têm os seus serviços para ofertar, e aí a gente consegue agregar o trabalho da gente com o daquele outro profissional, e isso é muito, muito gratificante, assim, porque é pertencimento, você faz o que você gosta, e sem dúvida gera, assim, um lucro muito bom no final, né, e aí quando as pessoas, eu tento explicar isso para algumas pessoas, principalmente os colegas da área social, eles não conseguem ver lucro no trabalho social. Existe quando você tem essa dedicação, você trabalha diretamente com as pessoas, né? Uhum. E é muito bacana o que você trouxe hoje, foi muito importante para renovar um pouco isso tudo, né? Eu vou te dar uma ideia, para mim já é um sonho, e onde eu vou, eu estou plantando uma sementinha, porque vai acontecer. Então, na área de tecnologia, hoje falta mais de 50 mil profissionais na área de tecnologia. Só nós aqui estamos com 30 vagas abertas e não cobre, não tem. Uhum. Por que não lá se tornar o pool, né, de conhecimento da área de tecnologia, de a gente pegar todos os colégios ali que tem que os jovens estão saindo no 2º e 3º grau, aplicar ali o pessoal que tem a ver a lógica e matemática do negócio, e a gente começar a multiplicar conhecimento. Você imaginou? A gente muda o status quo da cidade. Eu estou plantando essa sementinha, Rafael. Oi? Eu sou sou professora do Senac, né? Aluna também do MBA de inovação, mas sou professora do Senac de algumas turmas de jovem aprendiz e alguns outros técnicos. E no jovem aprendiz, principalmente, eu estou colocando essa plantinha aí de semear o que você está querendo aí para a cidade. E tu sabe, né? Que a gente já está com uma turma que nós montamos dentro do Senac, com o Senac, já com esse viés, para a gente ir se preparando, porque a ideia é a gente alimentar todo o ecossistema. E não é pensando na NDD, é pensando em Lages. Isso. A NDD vai influenciar, mas a gente está pensando em Lages. A gente trabalha com arte e cultura, que foi um das atividades que foram mais praticamente danificadas com a questão da pandemia. Muitos profissionais não puderam trabalhar, né? E aí os professores, eles tiveram que todas as aulas fazer videoaulas e trabalhar com WhatsApp, gravação, enfim. E a gente atende hoje 135 crianças e adolescentes. E a gente está falando para eles da importância deles usarem o telefone para algo importante, usarem a tecnologia, a internet para coisas importantes, né? E sem dúvida nenhuma, trabalhar com esse público de 17, 18 anos, 16, que estão ali no auge da busca pelo conhecimento, é aonde vai ter profissionais mais qualificados para trabalhar com qualquer tipo de isolamento, não isolamento, porque as pessoas, por incrível que pareça, têm medo de entrar aqui e falar, né? E quanto mais a gente trabalhar isso com crianças e adolescentes, o futuro de Lages com certeza vai ser
com essa tua ideia também vai ser muito importante. E as escolas precisam se adequar muito também em relação a essa questão educacional, né? Muitas entrelinhas, mas enfim, é isso, né? É isso, é plantar sementinhas e acreditar nelas, né? E um negocinho que eu acho interessante é que às vezes a gente vai com um pensamento mais evoluído assim, e aí as outras pessoas, ao invés de apoiar, acabam gerando mais pitaco. As pessoas que querem fazer, nós temos que estimular para que elas façam, para que elas consigam botar suas ideias em prática. E às vezes a gente vê assim que quando compartilha uma ideia, quando fala uma coisa, mas tem não sei o quê, mas não sei o quê, mas isso daí está fazendo só para beneficiar a NDD, mas isso daí não sei o quê. Cara, senhora, não dá para dar bola, não. Não, é isso. A gente tem que tem que fazer essa cidade bombar e a gente tem que começar de alguma forma, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, então, acredito que a gente já está nos finalmente, passamos um pouquinho do horário, mas estava dentro, né, da nossa perspectiva mesmo. Em nome do setor de startups, em nome do programa de aceleração do Orion Park, Rafael, a gente quer agradecer imensamente assim, toda a tua disponibilidade, né, de tempo, de conhecimento, até de desprendimento pela simplicidade da comunicação, por falar a linguagem do nosso público, que não é um público simples, mas é um público que realmente, neste momento, precisa ouvir o essencial, né, para conduzir e acelerar seus negócios. Também quero agradecer a Júlia participar hoje também. Pessoal, vocês que estão hoje ainda no chat conosco, acessem o link, né, que a Júlia encaminhou e eu também, que é o link, né, da nossa pesquisa, que é bem importante. E nos encontramos na próxima segunda-feira novamente, né, no webinar. E, Rafael, deixa a palavra final contigo de agradecimento também. Bom, pessoal, primeiro, para mim, sei lá, sempre que eu tiver a oportunidade, vou estar. Né? Gosto muito desse tema. Acredito que se eu tenho um pouco de conhecimento, não pode ficar só comigo, tem que ser compartilhado. São em momentos assim que a gente acaba conhecendo outras pessoas e fazendo mais conexões. Então, para mim, pode até às vezes ser, num primeiro momento a gente pensa, 3, 4 horas que você tem que levar para se organizar ou fazer, mas sempre o meu pensamento vai para o final, que é sempre gratificante, sempre tem boas ideias, sempre tem coisas boas, né, para a gente compartilhar e receber também das pessoas. Então, eu é que agradeço, né, e estou aí à disposição de vocês. Tem outros temas que vocês precisarem tocar, que também poderia contribuir, tá bom? Tem um ditado que quando a gente ensina, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Então, é assim que a gente vai compartilhando aí desse conhecimento e dessa troca, dessa experiência, né? Então... Hoje eu resgatava alguns slides aqui, eu uso sempre eles, né? Mas eu resgatava alguns slides e me fazia pensar no meu dia a dia, o quanto eu estava agindo daquela forma ou não. Então, é sempre importante. Muito importante. Gente, muito obrigada, então. Uma boa noite, um bom início de semana para todo mundo. E segunda que vem a gente está de volta aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.